Olha que pergunta interessante. Adriano, o que acontece quando uma pessoa desmaia e não tem ninguém presente para reanimar ela? Ela recupera sua consciência sozinha? Pode haver alguma consequência? É uma boa pergunta, enviada pela Paloma Tales. Vamos então descobrir. Nós sabemos que quando uma pessoa desmaia, ela perde a consciência dela por conta de falta de oxigênio no cérebro. Isso ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é reduzido. Isso acontece geralmente a uma queda na pressão arterial da pessoa. O sangue vai com menos frequência para o cérebro, carregando menos oxigênio. Sem oxigênio, o cérebro para de funcionar. Então a pessoa fica inconsciente, ela desmaia. Se ninguém reanimar uma pessoa que acabou de desmaiar, ela pode ficar desmaiada por alguns minutos ou, em alguns casos, até por horas. Durante o tempo que essa pessoa está passando desmaiada, ela pode continuar sem oxigênio no cérebro, o que pode causar danos irreversíveis. O risco de danos ao cérebro depende da quantidade de tempo que a pessoa passa desmaiada. Um desmaio de curta duração, ou seja, de 30 segundos para baixo, ou seja, de 30 segundos ou menos, geralmente não causam danos. Agora, um desmaio de longa duração, ou seja, acima de 5 minutos que a pessoa passe desacordada, inconsciente, já pode sim causar danos sérios ao cérebro da pessoa. Ela pode perder a memória, ela pode ter problemas da fala, ou seja, dificuldade para falar novamente, ou em casos extremos ela pode ter até paralisia. Geralmente, uma pessoa consegue acordar sozinha de um desmaio em poucos minutos. No entanto, se ela não acordar depois de 5 minutos, o ideal é que seja chamada uma ambulância urgente, pois aí pode se tratar de uma condição perigosa. Se você presenciar o desmaio de alguém, o ideal é que você tente reanimar quanto antes. Agora, se não tiver ninguém, entra nessas condições que eu mencionei. Essa pergunta eu recebo todo dia aqui no Banheira. Presta atenção que a resposta é simples. Como que a primeira pessoa que aprendeu a ler conseguiu ler, se ninguém sabia ler? Como que ela sabia que ela estava lendo corretamente? Como que ela entendia o que ela lia? Se ninguém sabia ler o que escreveu aquilo? Você entendeu a pergunta? Que coisa doida. Como que a primeira pessoa que leu sabia que ela estava lendo corretamente? Quem mandou essa pergunta, inclusive, foi o Pedro Hoffman. Vamos entender para você compreender que é algo bem simples. A primeira pessoa que aprendeu a ler foi a primeira pessoa que escreveu. Simples assim. A escrita, claro, surgiu a partir da necessidade de você registrar informações, guardar alguns dados. Lá no início, quando a escrita começou, ela era pictográfica. Adriano, o que é uma escrita pictográfica? É uma escrita utilizada por base de desenhos ou símbolos. Então você desenhava, por exemplo, um solzinho e você entendia que aquele solzinho era o sol. Então quando você desenhava o solzinho, você fazia um som, um efeito sonoro para aquele símbolo. Então a pessoa que lia era a pessoa que estava desenhando. Então ela aprendia com ela mesma, depois ela começou a ensinar as outras pessoas. Gente, isso aqui se chama sol. Tá vendo? Sol. Como é que é o nome disso aí? Sol. Tá vendo? Sol. Isso aqui do lado, que é assim, ó, lua. Hein? Qual é o nome? Lua. Então a pessoa que sabia o que estava desenhando, ela entendia o que era aquilo e ensinava, sim, outras pessoas. Simples assim. Então, repetindo, como que a primeira pessoa que leu sabia que estava lendo? Simplesmente pelo fato que foi ela que escreveu. Ela sabia o que estava escrevendo, ou o que estava desenhando, ou o que ela queria se comunicar. Então ela fazia o desenho, a escrita que ela criava e ensinava outras pessoas o que aquilo quer dizer, o que aquilo significava. Agora ficou mais fácil de entender.